Só que isso é a maior balela do mundo. Porque as pessoas podem não gostar do que você diz, mas elas querem ouvir assim mesmo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Os sacerdotes e muitos outros que se diziam filhos de Abraão e por isso achavam que não tinham que ter arrependimento, visitavam todas as reuniões de João Batista no deserto. Eles não gostavam do que ouviam, mas iam lá para ouvir. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. Tenha um ministério da verdade. Viva uma vida na verdade. Viva uma vida de verdade. Jesus era tão verdadeiro e militava pela verdade, que tudo que ele falava era verdade, porque nele não pode haver mentira. E mesmo só falando a verdade, ele abria a boca e repetia 2 vezes: em verdade vos digo. O que ele está dizendo: eu prego a verdade, só a verdade que prego. Ele está dizendo: em verdade e em verdade vos digo. E pregava assim. Oh, aleluia. Aí um dia desse está lá João Batista pregando no deserto. E pregando. Daqui a pouco vem Jesus chegando e ele diz: tu vens a mim? Era eu que deveria ir a ti. E Jesus diz assim: mas eu vim para que se cumpra toda a justiça aqui na terra. E qual é parte dessa justiça? Ora, se tu me anunciou, eu tenho que chegar. Se você pregou de mim, eu tenho que aparecer. É por isso que eu gosto de gente que prega de Jesus no gerúndio. É por isso que eu gosto de gente que traz a Bíblia para a versão atualizada do testemunho de vida. É por isso que eu gosto de gente que pega a aplicação da tábua dos 10 mandamentos e coloca hoje na sua vida no ano de 2017. É gente que vive sendo a versão atualizada do Cristo revelado. É gente que diz: eu não estou aqui apenas para falar, mas para viver. Qualquer lugar que você anuncia Cristo, dizer, quer ver? Se aqui é onde a gente está, ele estabeleceu um princípio e diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei. Irmã Camila, então você está dizendo que a minha oração só tem eficácia se eu orar em conjunto? Não. Se você ora no quarto sozinho, lá ele também está presente, sim ou não? Mas só se manifesta a partir de 2 ou 3. Manifestação sobrenatural. Coisas que você só vive em comunhão. Coisas que você não vai conhecer no quarto de porta fechada. Então veja bem. O que ele está dizendo é: aonde tem um grupo de pessoas em concordância falando em meu nome, eu não apenas estou presente, eu manifesto a evidência da minha presença. Cristo pode estar numa igreja sem se manifestar. Pode estar ali e não fazer questão de demonstrar que está presente. Pode dar uma de homem invisível e insensível. Mas não. Quando é que ele faz diferente? Quando a gente concorda e vai chamando o nome dele. Você quer ver? Tu pode entrar no culto mais frio da vida de alguém. Se tu começar a sentar do lado de um crente daquele doido que acredita no sobrenatural, aí vem ele cheio de fé para a igreja e começa a dizer pro vizinho: Jesus vai passar aqui daqui a pouco. Se liga aí, segura só. Jesus vai passar aqui daqui a pouco. Aí ele encontra outro que é mais doido do que ele. Diz assim: ele vai curar um câncer já. Fica ligado aí. Segura aí que Jesus já passa aqui. Aí o outro diz assim: eu vim por causa disso, eu estou esperando ele. Jesus vai fazer libertação hoje. E alguém diz assim: mas o culto de libertação é amanhã. Não, mas eu chamei ele hoje, estou crendo nele hoje, estou anunciando ele hoje. Daqui a pouco ele se manifesta. Verdade ou não? Verdade ou não? Jesus não chega em lugar nenhum se primeiro não for anunciado. Davi anunciou até a entrada do Cristo ressurreto. Quando ele vai salmodiar, se não me engano, o Salmo 24, me corrija se eu estiver errado: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele... Não é isso não. Levantai, qual que é? É o 24 mesmo? Isso, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Agora eu tenho que falar, senão vão achar que eu sou pregadora torta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O porteiro nunca abriu a porta de fora para dentro, para que entre alguém de fora. Então ele pergunta: quem é este, o Rei da Glória? E a comitiva angelical, que comitiva é essa? É a comitiva que não deixa o Cristo ressurreto entrar sozinho em Atos dos Apóstolos, quando depois de 40 dias ressurreto na terra, o texto diz que os seus pés começam a subir a olho nu diante daqueles que os olhavam, e eles vão olhando para cima e os anjos vão adiante dele por entre as nuvens. E o que eles estão dizendo? O salmo messiânico de Davi 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Agora veja, até a entrada de
Jesus no céu, que é dele, até a entrada de Jesus para ocupar o lado do trono, que é dele, foi anunciada pela comitiva angelical. O Senhor está dizendo, à medida com que você anuncia e como você anuncia, eu me apresento para antecipar o milagre que você precisa. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, ou em outras palavras, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Jesus some. Jesus some, e dois anjos que deveriam estar na comitiva, a Bíblia vai dizer 2 seres, eles ficam aqui olhando para os discípulos que ficaram olhando para eles. E sumiu, e eles devem estar pensando, vai aparecer daqui a pouco, já, peraí. Porque essa é a perspectiva da igreja apostólica. Eles pensavam, ele vai voltar, e eles pensavam que era num tempo bem mais curto do que esse. Então eles oravam, reuniam todos os dias, só para aguardar a vinda, porque queria que os encontrassem orando com o evangelho que foi pregado, sendo prosperando. Mas aí os varões vão olhar para ele e vão dizer, varões galileus, que é que estás olhando para as alturas? Porventura não sabeis que esse mesmo Cristo que viste subir de igual forma por entre as nuvens, há de voltar? Ele vai voltar ou não vai, igreja? Ele está para voltar ou não está, igreja? E até que ele venha, nós vamos conjugar tudo o que ele fez na conotação da crença, da fé, de que ele continua fazendo. Eu estou falando isso para que você entenda qual é a perspectiva de João, de trazer uma história que aconteceu no passado, relatando ela, como se ela estivesse acontecendo no tempo da narrativa. Então o texto vai dizer, quando Jesus ia passando, por quê? Porque Jesus nunca passou, Jesus continua passando. Aí o texto vai dizer, viu um homem, esse homem que ele viu, ele tem uma deficiência. E talvez você diga, e por que é que vai falar do cego? Eu não sei quantos deficientes físicos nós temos aqui hoje. Surdos, deficientes paralíticos. Mas eu queria lhe dizer que você não julgasse a deficiência aparente dessas pessoas. Até porque, na maioria das vezes, a deficiência delas é mais fácil de tratar do que a sua. Porque é mais visível. Enquanto outros ocultam deficiências no caráter. Há quem use muleta do lado de fora. E há quem viva utilizando justificativas como muletas do lado de dentro. Então essa noite o Senhor colocou em minha boca uma palavra de cura. E eu queria aferir a humildade dessa igreja para dizer que essa palavra de cura é para todos os deficientes presentes. Quem aqui admite as suas deficiências? Quem aqui precisa de uma palavra de cura? Quem aqui precisa andar ereto? Oh, aleluia! Quem aqui precisa confessar uma deficiência? Este cego de nascença foi relatado por João como cego de nascença, não apenas porque era um cego de nascença, mas para que nós hoje aqui entendêssemos, na virtude do Espírito Santo, que é dono de toda a revelação, uma inspiração para entender que assim como ele, também temos deficiências que nasceram conosco. Irmã Camila, isso é possível? É possível. Davi e Jeremias vão concordar com uma mesma visão. E eles vão dizer assim, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora eu te pergunto, pode um feto pecar no ventre da sua mãe? Não, não pode. O que ele está dizendo é, eu herdei algo que eu não precisei fazer nada para herdar. Ele está falando da natureza caída adâmica. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo de número 7. Ele também vai deixar claro qual é a sua deficiência. E como todo mundo diz, como todo mundo sabe, na área patológica, psicológica, uma das primeiras fases do processo de cura é reconhecer a doença, a deficiência. Qualquer medicamento que um doutor deva passar para você, primeiro ele precisa saber a causa. Só se sabe combater contra aquilo que te afronta. Só se sabe como erradicar aquilo que te atribula. Se você primeiro evidenciar qual é a causa, qual é o resultado da quantidade de vacinas,
para lutar contra a quantidade de vírus que nos assolam. Porventura não é saber a origem, o DNA do vírus, para colocar ele na vacina? Isso também funciona no reino espiritual. O Senhor está dizendo, a parte da cura começa com parte do teu reconhecimento. Eu coloco o antibiótico em cima daquilo que você reconhece. Eu uso daquilo que te afronta, daquilo que te atribula. É por isso que esse mesmo Paulo, que era conhecedor de suas fraquezas, ele vai deixar muito claro, e ele vai dizer, mas eu graças dou, porque o poder do Senhor não se aperfeiçoa na minha força, mas o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí lá em Romanos 7, ele vai dizer, porque o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse. E por que eu faço isso? Ele diz, porque toda vez que eu vou fazer o bem que eu quero, eu encontro uma outra lei operando nos meus membros, na minha carne, no meu sangue, no meu corpo, que milita contra esse querer bem que está em mim. Ele está falando da lei do pecado. Aí ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A pergunta é retórica, porque ele já sabe a resposta. Enquanto ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele já acrescenta dizendo, mas graças dou a Jesus Cristo. Levante a mão direita, dê graças a Jesus Cristo nessa noite. Não esmoreça não, levante a mão. Dê graças a Jesus Cristo nessa noite. Ele diz, graças eu dou a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabia que estava chegando o tempo em que essa deficiência carnal não seria mais esfregada na cara dele. Aí ele emenda no capítulo 8 dizendo, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu queria te convidar para que essa palavra apenas não te impacte pela maneira com que ela é pregada, mas que ela possa fazer uma transformação em você, que você comece a parar de encarar o que eu estou pregando como se eu viesse falar do cego de nascença. O deficiente hoje aqui é você. Sou eu. Tem deficiências aí. E para que essa palavra seja melhor aplicada, eu gostaria que você lembrasse, por mais que ela te humilhe, Janine, eu tentei. Deus é minha testemunha, Janine. Essa Xuxa, inclusive, foi providencial. De quem que é? Ah, obrigado. Tinha que ser você, Andréia. Comece a colocar as suas deficiências por onde Jesus passa. Elas te envergonham, mas Jesus não tem vergonha de você por causa delas. Eu vou falar de novo porque eu quero que você entenda isso. Elas te envergonham, mas Jesus não tem vergonha de você por causa delas. O texto diz que ele não veio para os sãos. O texto diz que ele veio para os doentes. Você já viu quando alguém é levado à casa de recuperação? Quando, por exemplo, o governo ou alguém instaura um programa para ajudar, por exemplo, dependentes químicos, e passam com a van ou com a Kombi por debaixo dos viadutos, a fim de dar para essas pessoas moradia, um curso, um banho, comida, refeições. Há um critério, e não tem nada a ver com dinheiro, porque tanto o governo quanto quem se propõe a fazer essa obra sabe que as pessoas não têm dinheiro. Estão à margem, à bancarrota da sociedade. Mas o critério que elas colocam é que tal pessoa tem que vir porque quer. Eles não pegam elas e amarram e colocam dentro das vans. Não pode. Não podem. Eles vão, apresentam uma proposta e perguntam, você quer? E veja, para receber casa, para receber comida, para receber curso, para fazer estágio, para usar uma roupa, para ganhar trabalho, para ganhar documentos, para ser respeitado pela sociedade. Tantas coisas que promovem, eu acredito que são coisas muito melhores. Talvez você diga, irmã Camila, mas não é bem assim não. É bem melhor do que passar o dia dormindo debaixo do viaduto. É bem melhor do que ter que ficar tomando banho de chuva e deixar o sol secar. Então,
Eu imagino que seja melhor. E para poder viver todas essas coisas, basta a pessoa querer. Aí eu me lembro, Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, Jesus vai dizer aos seus discípulos o único critério que ele não abre mão, que antecipa para a recuperação, regeneração do homem. Ele vai dizer, se alguém quiser. Se alguém quiser. Você olha para as suas deficiências e você pensa, mas será que vão conseguir? Mas será que vai dar jeito?